Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras, amigos e amigas, familiares, irmãos, de luta, de ideal, amigos, irmãos, família, que todos sejam bem-vindos a este momento nosso, dessa oração, e deste Evangelho Lar, da nossa reunião deste Evangelho, dessa reunião espiritual. É um prazer ter todos aqui conosco nessa noite, que possamos estar de coração aberto, a mente nossa mais aberta para essas lições do Evangelho, que essas lições do Evangelho são libertadoras, nos dá para nós uma bússola, que nos faz guiar nos momentos nossos internos e de fragilidades, de dificuldades internas que nós temos. São muitos detalhes para nós aprendermos sobre a vida perante nós com esta vida toda, que é quase que como montar um quebra-cabeça, Então a gente tem que entender cada situação, cada momento, Cada história, como a gente está inserido naquele meio, naquela questão como um todo, como visualizar esses detalhes. Isso tudo são aprendizados que a gente vai se desenvolvendo com o tempo, com a fé nossa, com o nosso ser em crescimento, em busca constante, desses conhecimentos, que é fundamental para nossas vidas. Aprendizado contínuo. Eu adoro aprender, gosto de buscar conhecimentos contínuos. Eu não paro de ver, constantemente, os conhecimentos como fosse nós bombardeados em conhecimentos, Então eu estou sempre aderindo, gostando e buscando esses conhecimentos. Porque eu vejo no contexto de eu também estar me desenvolvendo em cada instante. Tudo é um aprendizado, Então a gente vai conquistando ele. A quem desejar, pode colocar seus nomes aqui para a prece. Há alguns pedidos feitos para mim, dessas preces, E a gente vai colocando assim, A nossa irmã, A Antonina, a prece, a Maria Luísa, a Yara. Então, assim, que possam receber as bênçãos do Evangelho, que possam estar nesse exato momento, se deixando levar por essas vibrações, e vamos também doar uns para os outros, sermos ativos apenas não só para estarmos recebendo, mas também para estarmos também auxiliando e ajudando, muitos. Temos que desenvolver nós, por sermos em nós, um ponto de luz, um pequeno pontinho de luz que vai iluminando um pouco as nossas vidas, os nossos ideais. Vamos para a nossa abertura das lições de hoje. A gente vai ler aqui a lição, deste livro do Pai Nosso. Esse aqui é um livro que eu adoro ler, porque cada vez que eu leio uma mensagem, eu vou pegando mais experiências nas lições. Mesmo as lições até que eu já li, aqui não repetiu nenhuma dessas lições. Mas em algumas outras vezes que eu leio esse evangelho, em outros evangelhos, já no meu lar, com a minha família, nesses instantes, aí eu vou percebendo outras questões interessantes. Então são livros de muito assim, crescimento para nós. E nós temos muito ainda que avançar e aprender, Manuel, uma vez, Manuel já um espírito de grandes trabalhos, de grandes obras, já reencarnado, mas antes de encarnar, ele foi levado para as dimensões ainda maiores para estudar o Evangelho, e quando ele foi estudar o Evangelho nessas outras dimensões, sentiu-se assim como ainda falta muito, como ainda falta muito ainda para se desenvolver,
se sentiu-se como um crocodilo ainda nas dimensões mais evoluídas ainda que nós temos, né? Há muitas dimensões. Como falava Jesus, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então tem muitas outras moradas. Então a gente vai aqui aprender as lições que a gente precisa e vamos crescendo sempre aos poucos nelas. Na nossa lição de hoje, então vamos nessa lição daqui. Louvado seja Deus. Onde tem, né, um fazendeiro, né, e o escravo da época, né, e ele louvava a Deus. E esse fazendeiro ficava observando, né, aquela forma, né, que significado seria isto, né? E muitos, né, têm essa questão ainda. Então vamos ver a lição. Louvado seja Deus. O velho André era um escravo resignado e sofredor. Certo dia, ele soube que Jesus nos ensinava a santificar o nome de Deus e prometeu a si mesmo que jamais praticar o mal. Se o feitor da fazenda o perseguia, André perdoava e dizia de todo o coração: louvado seja Deus. Se algum companheiro tentava a fugir das obrigações de cada dia, considerando as injunções que o cercavam, ele dizia contar com a bondade divina. Indicava o céu e repetia: louvado seja Deus. Quando viu a libertação dos cativos, o dono da fazenda chamou e disse-lhe que a pobreza e a doença lhe batiam à porta e pediu-lhe que não o abandonasse. Todos os companheiros se ausentaram, embriagados de alegria, mas André teve compaixão do Senhor, agora humilhado, e permaneceu no serviço, imaginando que Deus estaria satisfeito com o seu procedimento. O proprietário da terra, pouco a pouco, perdeu o que possuía. Arruinado pela enfermidade, mas o generoso servidor cuidou dele até a morte, afirmando sempre: louvado seja Deus. Sempre o afirmava, né, o escravo. André estava cansado e envelhecido quando o antigo patrão faleceu. Quis trabalhar, mas o corpo encarquilhado curvava-se para o chão com muitas dores. Esmolou. Então, com humildade e paciência, a cada vez que recebia algum pão para saciar a fome ou algum trapo para cobrir o corpo, exclamava alegremente: louvado seja Deus. Certa noite, muito sozinho, com sede e febre, notou que alguém penetrava em sua coxa de palha. Quem seria? Em poucos instantes, um anjo erguia-se à frente dele, acanhado e aflito, e quis falar alguma coisa, mas não pôde. O anjo, porém, sorrindo, abraçou-o e exclamou: André, o nome de nosso Pai Celestial foi exaltado por seu coração e vim buscar você, para que a sua voz possa louvá-lo agora no céu. No dia seguinte, o corpo do velho escravo apareceu morto na choupana, mas sobre o teto rústicos. As aves pousavam, cantando as muita gente, e afirmou que os passarinhos pareciam repetir: louvado seja Deus. Até a natureza, né, repetiu.
no momento do desencarne também do escravo, que também cuidou do patrão, que também logo a enfermidade, né, o tirou tudo, né, e perdeste tudo, e assim faz a parte da vida nossa, né? A nossa vida aqui na Terra tem nossos momentos, né, de a gente observar as coisas, das coisas acontecerem. E é importante a gente estar buscando, né, louvado seja Deus em todos os momentos da nossa vida, seja na alegria, na bonança, na pobreza, né, na saúde, na doença. Louvado seja Deus. E que a gente possa aprender como esse escravo aqui, que na verdade para Deus não vai importar nenhum tipo de condições nossas. Para Deus o que vai importar é o nosso sentimento de amor, nosso sentimento de perdão, nossos sentimentos de ajudar, de caridade, né? De trabalhar para o bem, esquecimento do mal, porque a gente tem que, né, desligar-se do mal, colocar um lema, né, louvado seja Deus, e trabalhar, seguindo os princípios maiores do bem. Não se deixar levar-se pelas situações, né, que acarretam como algum tipo de enfermidade, né, ou do mal, e que a gente possa buscar sempre o bem em nossas vidas, nas nossas consciências, em nossos corações, nas nossas correntes sanguíneas e trabalhar para o bem. É interessante isso, né, esses aprendizados. Tá vendo como é que é bom o aprendizado para nós? Quando a gente vê um aprendizado como este, a gente começa a pensar diferente nas nossas vidas. Como a gente precisa estar vendo os dois lados, né, das situações. A gente vai ter uma situação que a gente vai ter um reflexo, né, uma projeção, uma ideia, um contexto. Mas quando a gente vai ler uma lição como esta, por exemplo, aí já vamos mudar a forma de ver aquela situação, naquele ambiente, naquelas situações, e a gente vai buscar já apaziguar o nosso coração, a nossa mente, as nossas células. Quando eu falo nessas células, corrente sanguínea, né? Porque às vezes a gente vai soltar aquela adrenalina, né? Adrenalina do ódio, da raiva, que vai vir, né? Os ímpetos que vão vir, as precipitações que vão vir sobre as nossas emoções, a qual que quando lemos uma mensagem dessa é como se a gente tivesse tomado naquele momento um antibiótico, né? Um sedativo que fosse apaziguar todas as nossas células, corrente sanguínea, nosso coração, nossa mente, e apaziguando todos os nossos sistemas, paramos um pouco. E aí, pensamos diferente naquela situação. Então, nós precisamos mesmo de Deus em nossas vidas. De Deus para nos guiarmos. Vamos para a nossa oração. Então, vamos fechar, né, nossos olhos nesses instantes. Elevar nossos pensamentos a Deus. Mais do que levar, mais do que a gente pensar em Deus, vamos nos entregar-se a Ele e sentir Deus. Vamos deixar sentir Ele nesse fluxo de luz que desce sobre cada um de nós, que chega a nos banharmos, trazer para a gente, Senhor da vida, traga sim para nós, nesse bem maior, que apazigua as nossas almas, que traz para a gente uma luz da sabedoria maior, da compreensão, que interceda-se, Senhor, em nossas vidas. Que faça-nos, Senhor, guiar-se nós por suas mãos, as nossas vidas, levando essas bênçãos da paz que vem do alto para conosco em todos os nossos lares nesse instante, que buscam nesse exato momento, Senhor,
esta inspiração, que possa iluminarmos os nossos lares, as nossas vidas, o nosso ser. E como precisamos, Senhor, de Ti para amarmos mais. Amar a vida, amar o nosso ser, no propósito do bem maior de querermos crescer em Ti, cada dia e a cada instante. Que possa levar essa luz de bênção a todos os irmãos que sofrem de todos os matizes, aos nossos familiares lá do Niai Paraíso, Pedregal, Lago Azul, a todos, Senhor, aos que estão nos hospitais, ao hospital daqui da região do Gama, que cais muitas bênçãos de luz, de vida e de abundância em cada ser que ali luta, Senhor, pela vida. E aqueles também que em algum momento estão em partidas, como aqui falastes do escravo e também do fazendeiro, que estava em partida naqueles momentos. Que possamos falar, louvado seja Deus, para que Deus possa tocar em cada um, os encarnados e os desencarnados, nesta luz maior, para poder ser acolhido na casa do Pai maior, no mundo dessas luzes do bem e da paz. Dignifica, Senhor, as nossas vidas com as bênçãos maiores, que possamos lembrar em Ti nas orações que ensinastes para nós através do Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendidos. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Porque o Teu reino, o poder e a glória para sempre. E assim, Senhor, daremos início à nossa reunião de libertação, à nossa reunião de interceder-se pela vida de cada um de nós, que é esse Evangelho Lar, que é o momento das orações, da cura, da fé, que possamos estar sempre, Senhor, contigo, hoje, agora e sempre. Assim seja. Vamos aqui para a nossa lição de hoje. Eu trouxe uma lição aqui, que eu peguei aqui nesse exato momento, do livro Renovando Atitudes, pelo médium, né, Francisco do Espírito Santo Neto, onde é ditado pelo espírito de Hamet. O espírito é esse aqui, né? Aqui está ele, nesta foto, a sua biografia. Então tá bom. E aqui é o médium, né? O médium, Francisco do Espírito Santo Neto. O livro Renovando Atitudes é baseado no livro do Evangelho, tá bom? São tópicos que o Espírito pegou da obra aqui, do trabalho de Allan Kardec, e aprofundou essas lições num contexto mais profundo, né? Com a psicologia maior. Então vamos lá. O nome da lição é o cisco e a trave. Tem um tópico que Jesus falou, né, do cisco, né? Vamos ler esse tópico. E a trave. Por que verdes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis aos vossos irmãos: deixai-me tirar um arqueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, então vereis como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Capítulo 10 do Evangelho, item 9.
Bom, essa lição aqui ensina assim uma psicologia profunda do Mestre Jesus. Como eu vou poder auxiliar alguém se eu estou numa situação que eu também tenho que ver, às vezes não consigo resolver a minha situação e vou resolver a situação de alguém, né? Mais ou menos desta forma, né? Mas também daquela outra forma que a gente projeta também as nossas emoções. Então vamos entender um pouco essa questão. Os indivíduos em plenitude, baixa só um pouquinho o som. Os indivíduos em plenitude não negam suas emoções. Então tá. Os indivíduos em suas plenitudes maiores, né? Já amadurecidos não negam suas emoções. A gente tem que observar elas. Observar o que a gente pensa, observar o que a gente sente, como a gente atua em cada situação que nos vem para nós. Permite que elas venham à tona. E como elas estão sob o seu controle, reconhece o que estão lhes mostrando sobre os seus sentimentos, suas inclinações, suas relações com as pessoas. Então tá bom. Então nesse exato momento, né, é uma questão bem mais complexa, porque a gente, quando vai amadurecendo, a gente vai deixando que essas emoções venham. Como está no nosso controle, né, a gente vai percebendo elas. Como eu vou atuar em cada situação, as inclinações, né, os desejos e assim por diante. As emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente devemos nos permitir senti-las, logo após devemos julgá-las e pensar sobre nossas necessidades ou desejos e a partir disso agir com o nosso livre-arbítrio, executando ou não, conforme nossa vontade de achar conveniente. Então assim, a gente deve sentir elas, né? Observar todos os detalhes dessas nossas emoções, que é constante. E a gente vai vendo se está conveniente ou não, seguindo o nosso livre-arbítrio, né? Das decisões que a gente vai tomar. Há alguns momentos podemos tomar umas decisões que às vezes vai trazer algo bom para nós, mas outras vezes não. E quando a gente vai tomar uma decisão, a questão toda está nas decisões. Quando a gente descobre elas, as decisões que temos que tomá-las, tem que ser observados se eu não vou estar também afetando outras vidas, outras pessoas, trazendo às vezes algumas questões. Às vezes eu vou por um caminho que não vai ser aquele caminho muito adequado, né? Eu vou me permitir vivenciar um fato, mas às vezes aquele fato vai afetar outras vidas também, outras pessoas. E às vezes, nessa afetar outras pessoas, eu vou estar trazendo, às vezes, posso estar trazendo prejuízos. Então a gente tem que ter certas cautelas, certas observações sobre tudo que a gente sente. Eu sonho com isso. Às vezes a gente sonha, gente, com muitas coisas. Mas a gente tem que perceber o seguinte: tem momentos também que a gente pode também sonhar com as nossas ilusões. Aí está a questão das nossas emoções. Há muitas coisas que a gente pode desejar, mas será que tudo aquilo que eu posso estar desejando pode ser conveniente, né, dos meus sonhos? Ou pode não ser? Pode afetar outras vidas, outras relações, né? As relações que a gente já tem, né? E assim por diante. Então tudo a gente tem que estar, ok? Observando como a gente está pensando em nós. Porque a gente tem muito essa questão, né? De buscar nós, de fazer algo por nós. Mas algo que a gente vai fazer vai trazer benefício para outros também que estão junto com a gente, que lutam junto com a gente, que faz também o melhor por nós, cuide de nossas vidas também, né? Da relação como um todo. O mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar emoções determinará nosso êxito ou nossas derrotas na estrada da nossa existência, tá vendo? Então tudo o que a gente pensar, desejar, né, vai determinar a nossa história, como fosse determinar nosso destino, né? Ou que vai trazer para a gente êxito
ou derrotas. É interessante isso, pensar muito nessas questões. Isso que é psicologia, né? Que a gente está aprendendo um pouco. Emoções são muito importantes. Através delas é que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros. Ninguém sente, pois exatamente igual, isto é, com a mesma potência e intensidade. Seja o entusiasmo em uma situação prazerosa, seja na frustração ao observar uma meta perdida. Podemos pensar igual aos outros, mas não mais para um mesmo pensamento, criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. É verdade. Gente, um pensamento que nós temos, as outras pessoas, ao observar, elas vão ter múltiplas, né, reações emocionais diferentes. Um pensamento que às vezes você pensou em algo em benefício do todo, mas o todo não vai sentir que aquele pensamento teve esse significado. Às vezes ele vai pensar que aquele pensamento teve um significado diferente, de trazer dificuldades, né? Às vezes isso acontece. É interessante isso, mas eu já observei essas questões em alguns momentos, né? Que em alguns momentos, em grupo, quando a gente coloca um pensamento, nem todo mundo daquele grupo vai pensar daquela mesma forma e vai ter reações múltiplas. Porque é uma questão, assim, de grau, né? Também de evolução de cada um. Então, às vezes, as percepções vão ser diferentes, né? Para uns e para outros. Uns vão preferir mais aquelas emoções dos prazeres mais dos vícios, né? Rasteiras, das ideias mais rasteiras. Então não é fácil. Essas questões são bem assim diferentes para todo tipo de pessoa. É uma psicologia mais aprofundada mesmo que a gente está aqui hoje, né, conversando nessa reunião, nosso do Evangelho. Assim, considerando emoções não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que dermos a elas. Reconhecê-las ou admiti-las não significa de modo algum que vamos sempre agir de acordo com elas. Então tá certo. Reconhecer não significa que a gente vai estar sempre ali executando o que a gente sentir, o que a gente pensar. Mas a gente tem que ter muito, como se diz, autocontrole, né? E esse autocontrole, gente, vem pela meditação. Precisamos aprender a fazer a meditação. Eu tenho até um áudio gravado de uma meditação aí que eu gravei, né? Que uma hora eu vou passar ela e vou transformar ela em vídeo, né? Por enquanto ela só é áudio. Mas nós precisamos sim fazer muitas meditações, como fez Buda, né? Buda buscou auto-iluminar-se, né? Iluminou-se pela meditação. Vencer todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor. E foi pela meditação. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente são muito impulsivos, né? A gente está muito assim, a gente se precipita em certos momentos, tá? Baixo, tal, cria umas situações complexas. Temos que ter bem assim autocontrole e trabalhar muito assim, ó, essas lições assim. Como é a psicologia? Trabalhar muito essas lições. Para a gente também poder ter em nós essas observações. Quando negadas ou reprimidas, né, ele continua, não desaparecem como por encanto. Ao contrário, sendo energias, elas se alojarão em determinados órgãos e congestionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Então, assim, ó, como as emoções é uma energia, e se a gente reprimir elas ou negá-las, elas vão ficar conosco ali, é uma energia que vai acumular ali, vai ficar presa a nós, e naquela região que ela for ficar acumulada, ela vai trazer complicações lá na frente, né? Algumas enfermidades, né? Na área, né? Psicossomáticas, né?
do indivíduo. Os órgãos, né, se congestionarão, as entranhas. É bem assim interessante. Mas a gente não pode negar as nossas emoções nem reprimi-las. A gente tem que saber como lidar com elas. Deixar elas vir, sentir elas e atuar, né? Trabalhar. Aí a gente vai poder atingir aquele ponto de equilíbrio, harmonia conosco. Ao abafarmos as emoções, podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de reações e apatia. Portanto, quando tornamos amplo contato com o nosso lado emocional, começamos a reconhecer vestígios a respeito de nós mesmos que nos proporcionarão autodescoberta, autopreservação, segurança íntima e crescimento pessoal. Ora, se o poder divino, através da sua criação, pelo próprio mecanismo da natureza, delegou as emoções a todos os seres vivos, conforme seu grau de evolução, não podemos simplesmente negá-las, como se não se vissem para nada. Tristeza, alegria, raiva ou medo são emoções básicas e devemos usá-las como bússola que nos nortearão os caminhos da vida. Então, gente, nada delas aqui ela é negativa. Por isso que fala em outra parte que as emoções não são erradas ou certas. Não existe o errado ou certo. Elas são criações divinas que nos colocou em nós para atuar como bússola. Então, tem momentos nossos que a gente vai reagir conforme as nossas emoções. Raiva, né? Medo, alegria, tristeza, são emoções básicas nossas, fora as outras, né, que temos muitas delas. Mas o que acontece? É como eu também vou me conhecendo, sobre elas também vou me conhecendo, porque eu me conhecendo sobre elas, vou também tentar entender esse mecanismo, mas vamos mais à frente. Elas estão conectadas com o nosso sistema de pensamentos cognitivos, atividades psicológicas superiores, tais como a percepção, a intuição, a memória, a linguagem, a atenção e as demais processos intelectuais e espirituais. Ao ignorarmos nossas reações emocionais, não investigando sua origem em nós mesmos, teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros. Aí ele fala da tendência de projetar, tá vendo? Nós falamos isso aqui lá no começo. Projeção. Projetá-las nos outros. Além de que seremos seres psicologicamente claudicantes, por não integrarmos nossas emoções aos nossos 5 sentidos, que nos facilita a análise das pessoas e de nós mesmos. A tendência de certos indivíduos tem de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas. Denomina-se projeção. Então tá bom. Esse é o ponto que ele nos ensina aqui em Hamed, nessa lição das emoções, que em alguns momentos ela é um ponto, né, que ajuda nas nossas intuições, não é verdade? As emoções aqui estão trabalhando em nós em várias questões. Mas também, o que é que acontece? Há momentos que a gente tem certas ideias, certos conceitos, né? Que não estão realmente, às vezes não são realmente reais. E a gente projeta, né? Beltrano, né? Causou isso, fulano fez isso, né? Isso ou aquilo outro acontecendo. Mas o que acontece? Na verdade, tem que ser observado, né? Muitos fatos acontecem a cada dia, mas tudo tem que ser observado. Primeiro é o seguinte, a gente tem que acalmar. Quando a gente faz a nossa meditação e nos acalmamos, as nossas percepções mudam, a nossa visão muda. E aí a gente passa a não ver da forma que a gente via.
Por exemplo, às vezes a gente tem assim, uma dificuldade na família, né? Aí achamos, eu sou a ovelha negra da família, né? Ou se não, sou a pessoa que ninguém me quer, ou sou a pessoa que fui expulso de casa, né? Fui abandonado, ou não teve isso, não teve aquilo. Tá, podemos ter uma visão como esta, algo parecido como essas questões que nos coloca a gente assim, ou pode ser que a gente possa ter vivido uma história como essas mesmo, de verdade. Bom, mesmo que tenhamos vivido essa história de verdade, nem toda percepção quer dizer que é aquela percepção real. Existem outras coisas que estão além dessas percepções, muito além. E a vida, né? A vida não erra de destino para ninguém, não tem erros, né? A vida não tem erros. Ela tem os caminhos certos para cada um de nós. Tudo existe também em nós, atos nossos, ações nossas também que a gente criou ou que fez na vida também, com várias outras pessoas, vários semelhantes. Então, muitas das questões a gente acaba sentindo e sofrendo mesmo. Mas se a gente buscar o esquecimento do mal e buscar como terapêutica o trabalho no bem contínuo e na esperança com Deus, tudo nas nossas vidas vai mudando. A história das coisas vai mudando. Temos que ver essas questões, né? Às vezes tentamos fazer nossas emoções desaparecer, porque a tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigirão ação, mudança e decisão de nossa parte. Em muitas vezes seremos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. Assim tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas, mas dos outros. Não sinta isso, é feio. Essa é uma das muitas velhas mensagens que ecoam em nossa mente desde a mais tenra infância. Com o passar do tempo, julgamos não mais senti-las, porque as escondemos da recriminação dos adultos. Em razão disso, certos indivíduos condenam com veemência o cisco nos outros. Ele fala agora do cisco que foi falado, né? O cisco e a trave. O cisco nos outros, pois vem em tudo luxúria e perversão, desonestidade ou ambição. Então vê tudo luxúria, perversão, desonestidade ou ambição. É possível que esses mesmos indivíduos estejam reprimidos, o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções sexuais e perversidades mal resolvidas, ou em outros casos emoções desmedidas de fama e de dinheiro projetadas sobre todos os que são por eles denominados ambiciosos e desonestos. Aqui já citou outras emoções mais complexas, né? Mas na verdade faz parte do nosso cotidiano, porque nós temos realmente muitas emoções e observações sobre todas as questões que a gente vê ou visualiza, né? Mas a gente tem que ter uma observação de olhar as questões de outra forma, de outro prisma, né? Que é interessante isso aqui, muito interessante. Observar de outra forma. Mas vamos continuar aqui, ó. Na indagação, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um arqueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave do vosso. Jesus reconhecia a universidade desse processo. Psicólogo, a projeção é, como sempre asseverava, a necessidade de buscar a si mesmo, para não transferirmos nossos traços de personalidade desconhecidos às coisas, às situações e aos outros. O Mestre nos inspirava ao mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro de nossa personalidade, ao tornarmos esse contato imprescindível com nossas sombras. A consciência se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. Finalizando, atendemos para análise as condutas alheias que mais nos irritam,
são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Bom, aqui fica uma lição do cisco e da trave mais profunda, né? Que a gente pode observar. Será que tudo que a gente está vendo como luxúria, né? E os outros detalhes que aqui foram citados, né? Ou que é desonestidade, ou que isso e aquilo tal. Será que essas formas que a gente está vendo é realmente da forma real? Eu estava vendo aqui esses dias, né? Em Dubai, né? Que os táxis mais simples lá são carros de passeios de Lamborghini, né? Tal, que são os táxis. E os táxis aéreos que são meio drones, né? Muitos táxis aéreos. E os carros são aqueles carros mais luxuosos que poucos a gente viria aqui. Muito difícil de ver aqui. Mas é já da cultura deles. Então, assim, o que acontece? Temos que observar as formas das coisas, mas de uma forma diferente. Nem tudo que a gente está vendo quer dizer que aquilo que a gente está vendo é uma real. Será que a gente não está com algum cisco nos nossos olhos também? Das nossas emoções que a gente está reprimindo, né? Das questões, das projeções que a gente faz de nós mesmos? Aqui é Hamed, na lição da psicologia, renovando atitudes, nos trazendo uma experiência para nós. Tudo que a gente às vezes está vendo, como foi que Jesus via? Como foi que Jesus trabalhava? Alguns falam assim, né? De vez em quando tem uns que falam assim para mim, mas Jesus é Jesus, você é você. Jesus é nosso irmão mais velho. É nosso irmão mais velho. E ele falasse bem assim, tudo que eu faço, vós podeis fazer também, e é até mais do que eu faço. Jesus entrou assim em todos os tipos de pessoas, conviveu com as pessoas, hospedou na casa, né? Zaqueu, um político da época, né? Um homem de poder, hospedou os homens, condenou Jesus, né? Criticou Jesus. Jesus foi lá, hoje vamos me hospedar em tua casa, e hospedou. Foi, né, na vida lá com as prostitutas e tudo mais, com as pessoas, né, viciadas, pessoas doentes de todas as formas. Jesus teve, né, nessa forma de contato. E as pessoas projetavam, muitas questões foram projetadas. Então aqui é uma lição de reflexão para nós, para a gente avaliar melhor sobre todas essas emoções que a gente até reprime, a gente se isola. E nós estamos num tempo de hoje que não é criar uma situação de afastamentos, mas da gente ser uma luz que interage com todos, né? Que chega mais perto das pessoas, que interage com todos. Estamos num mundo com 8 bilhões de pessoas e tem pessoas na solidão, tem pessoas vivendo isoladas, tem famílias, tem tudo e estão isoladas dentro do mundo, dentro de uma mesma casa. Por quê? Criamos muitas coisas nas nossas emoções, muitos julgamentos, muitos preconceitos e não chegamos em lugar nenhum. Não avançamos para lado nenhum, né? Esses dias eu estava visualizando, né? Quando eu dormia, eu visualizava algumas questões e eu juntei, não, vou juntar todo mundo aqui, tal, no meu grupo aqui, vou juntar aqui os priminhos, né? Os sobrinhos, tal, juntei tudo aqui no meu grupo, né? Criei um grupo lá, tal, social, juntei a galerinha, já botei ali a galerinha, porque o que é que eu pressenti, o que é que eu senti nessas visualizações? Que é a hora de estar o quê? Mostrando essa luz, essa união para com todos. Então a gente tem que chegar mais nas pessoas, mostrar mais a nossa luz, né? Brilhar cada um no seu ponto de luz. Você pode estar numa cidade até mais simples do país, você pode brilhar a sua luz ali e as pessoas vão se sentir bem, mais amadas, né? Mais acompanhadas, mais companheirismo, porque é isso que a gente está precisando e necessitando, é ter mais companheirismo. E para ter mais companheirismo, só podemos ter se a gente der essa oportunidade. Mas isso é uma questão assim tão interessante, que não é bem assim fácil às vezes até de eu explicar isso ainda, né? Mas o que eu observo é assim, é que a gente tem que, aos pouquinhos, verticalizando nessa mente nossa, a Deus, que Ele vai mostrando certas visões para nós de como atuar melhor. E a gente vai descobrindo melhores, como essa bússola, né? A gente vai descobrindo melhor
como a gente pode estar mudando nós? Porque nós, às vezes, está num ponto de vista de um pensamento que a gente já está ali, já condicionado nele, e a gente não vai ampliar. Não vai ampliar muito. E para a gente ampliar, a gente só vai perceber como a gente pode ampliar quando vem uma inspiração. E para essa inspiração vir, precisamos estar mais buscando essa ajuda espiritual com nossos amigos da luz. Nosso tempo avançou, passou um pouquinho mais hoje do tempo, mas é natural, um pouquinho a mais, não vai acarretar problemas, vai simplesmente nos ajudar mais. Vamos para nossas orações. Que, Senhor, que nessa singela reunião que tivemos aqui juntos nessa noite de hoje, nessa sexta-feira de outubro, que possa, Senhor, trazer as bênçãos do alto aos nossos irmãos, a todos nós, que necessitamos mais mesmo de um afeto e de companheirismo. Precisamos vencer nossos julgamentos, vencer nossas crises íntimas que alimentamos nos nossos condicionamentos à luz da psicologia maior, do bem, que mostra para a gente novas formas de pensar, novas formas de caminhos e de ver o mundo diferente. Temos muito ainda que planificarmos em plenitude maior como a do Mestre. E que Jesus, então, Senhor, possa nos guiar. Porque, Senhor, Tu conheces os caminhos melhor. O caminho da paz íntima a nós. Que a gente possa estar percebendo melhor caminhos que Você quer que a nós se desenvolva. Não aqueles caminhos que a gente criasse por nós mesmos e que criasse várias barreiras e várias dificuldades. Então, que ilumine mais a nosso ser para podermos sermos melhor nesse caminho do bem, para levarmos a paz. Possa abençoar, Senhor, todo o nosso país, todo o nosso planeta, toda a nossa natureza, as águas, as vidas em abundância. E como nós necessitamos, Senhor, de reequilíbrio em todas as áreas da vida, no equilíbrio de nós, Senhor, de nosso ser, como necessitamos desse amor imenso, dessa medicação terapêutica em nossas almas, para podermos um pouco, Senhor, desse sedativo, curar as nossas chagas, as nossas enfermidades, as nossas doenças emocionais, sobre a luz de nosso Mestre, que nas alturas maiores e dos irmãos do bem que não mede esforços, de pouco a pouco, nessa terapêutica, trazer lições para a gente. Lições que gradualmente vamos nos planificando no bem, para cada semelhante, para cada luz e para cada dor. Só temos, Senhor, que agradecer as bênçãos do alto, de hoje, de agora e sempre em nossas vidas, e que ilumine e que tenhamos uma ótima semana e um ótimo final de semana contigo em nossas vidas e nossos familiares, que assim seja. Gratidão, amigos, por essa noite. Fique com Deus. Uma ótima semana.